olho aqui, olha só, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele está participando, fazendo um discurso no 20º Fórum Brasil Exporta, falando, né, sobre o ciclo aí de crescimento brasileiro na contramão do mundo. A gente, inclusive, vai trazer essa notícia mais detalhada daqui a pouco, mas o Brasil ficou aí entre as 4, né, economias do G20 com menor inflação. Temos imagens. A gente tem áudio aí do Guedes? Se a gente tiver, vamos ouvi-lo. Eu ia fazer um resumo aqui. A dívida PIB do Brasil é a mesma de quando nós chegamos. Nós chegamos, enfrentamos 2 guerras, a guerra da pandemia e essa guerra geopolítica. Fizemos os maiores programas de transferência de rendas para os mais frágeis, mas com responsabilidade fiscal, protegendo as gerações futuras. Então, essa experiência, nós estamos preparando o Fundo Brasil. O Fundo Brasil é o seguinte, em vez de levar, quando você vender 100 bilhões, por exemplo, o governo tem esse capital que eu disse que tem esses ativos financeiros, tem terrenos imobiliários, tem 1 trilhão aqui, 1 trilhão ali. Nós vendemos 260 bi, desalavancamos bancos públicos, 240 bi, tudo isso nós fomos usando durante o combate. Agora nós vamos tangibilizar isso. Então vamos fazer o seguinte, não vamos transferir só renda, vamos transferir também propriedades. Governos anteriores aparelharam e desviaram recursos de empresas estatais, davam um prejuízo de 20 bilhões por ano. Nós agora fizemos uma virada na gestão e elas dão um resultado de 180 bilhões de lucro por ano. Então 220 bilhões que iam pelo ralo por ano, agora estão aí, fluindo e reforçando os nossos programas sociais. Só que nós podemos fazer agora também transferências de propriedades. Se você vender uma estatal, vou dar um exemplo. O BNDES tem 100 bilhões em capital financeiro. O governo brasileiro é dono do BNDES, o BNDES tem uma carteira, por exemplo, de ações da Vale do Rio Doce, da Petrobras, da JBS, da Eletrobras. Nós não gostaríamos que o capital público tivesse sob forma de um capital financeiro estéril, do ponto de vista social. Para quê? Para que esse dinheiro lá? Nós não temos um problema de desigualdade social grande? Vamos investir no capital humano brasileiro. Nós não temos um problema também de dificuldade de fazer investimento público por exaustão do modelo antigo? Perdemos a capacidade. Se nós quisermos fazer um gasoduto para trazer gás da Argentina para o Brasil, cadê a capacidade do setor público de investir? Se nós quisermos fazer uma hidrelétrica em Roraima, o presidente disse que tem um rio lá, que tem a capacidade de fazer toda a provisão de energia para o norte do Brasil, cadê a capacidade de investimento público de fazer? Se nós quisermos duplicar as estradas estaduais no Brasil, como os americanos fizeram um grande programa que duplicou toda a rede, isso faz a integração do país inteiro em rodovias, cadê a capacidade financeira de fazer? Então, em vez de ficar com esse capital sob forma financeira estéril, ou sobre imóveis mal geridos, ou sobre praias, até um candidato totalmente despreparado, o Paulo Guedes quer privatizar a praia. Tolo. Não é privatizar a praia. As praias serão sempre públicas. É o contrário. São os terrenos em frente à praia que pertencem à Marinha, porque 200 anos atrás nós chamávamos de terreno de marinha a distância do mar em que chegava um canhão, chegasse um navio de guerra e disparasse uma bala de canhão, ela ia 30, 40, 50, 100 metros para dentro do território, então aquilo ali, por segurança nacional, aquilo era terreno de marinha. Então, terras valiosíssimas espalhadas pelo Brasil pertencem ao governo federal. Se nós vendemos isso, eu estava dando esse exemplo, um grande grupo estrangeiro quer comprar terrenos na beirada da praia por $1 bilhão, a praia é pública. Todo mundo pode tomar banho de mar lá, só que vai ter um hotel na frente. E aí o candidato despreparado, o Paulo Guedes quer privatizar a praia. Despreparado. Nem sabe em cima da fortuna que está sentado. Aliás, foi bom, porque senão pegava e desviava. O que nós queremos fazer é justamente pegar esses recursos
Em vez do Brasil estar sentado em cima de imóveis mal geridos e em cima de empresas estatais, ou mesmo empresas privadas, é um capital financeiro, tá, do ponto de vista público, está esterilizado. Nós queremos fazer o seguinte: nós vamos vender isso, cria o Fundo Brasil, coloca esses ativos lá dentro. Fundo Brasil. Vendeu um ativo, vendeu esses 100 bilhões, vou usar 100 bilhões só por referência, número redondo, 100, que é muito realista. É o valor, mais ou menos, de uma carteira de um BNDES, que é um banco público só tem, por exemplo, 100 bilhões. Como eu disse, tem 1 trilhão de ativos sob forma de imóveis, tem mais 1 trilhão sob forma de estatais e tem mais 2,5 trilhões de recebíveis. Vendemos 100 bilhões. Em vez dos 100 bilhões irem para reduzir dívida, que é o que a gente faz hoje, por isso que não vende. O horizonte do político é 4 anos. Se você fala, vamos vender, aí você passa um ano formulando, aí vamos vender no ano seguinte, aí aprova no Congresso. Aí no 3º ano derruba a dívida PIB, aí no 4º ano os juros seriam um pouco menores. 4º ano já teve eleição, ele perdeu uma eleição porque nós não soubemos compreender que uma democracia representativa exige um horizonte um pouco mais curto. Então, você está pensando a longo prazo, eu vou vender, eu vou transferir isso para gerações futuras, mas as gerações futuras estão distantes do horizonte político, que é de 4 anos. Então, nós temos que fazer uma conciliação. Vamos mandar metade para gerações futuras, mas vamos pegar a outra metade, 25% vai para erradicar a pobreza, fundo de erradicação de pobreza, e 25% fundo de infraestrutura pública. Então, dos 100 bilhões, 25 bilhões vão para reduzir pobreza, fundo de erradicação de pobreza, 25 bilhões vão para recuperar a capacidade de investimento do setor público e 50 bilhões nós transferimos para gerações futuras, redução de dívida. Então, são programas que vão reforçar muito a nossa... O Brasil anda com as duas pernas. Economia de mercado, consumo de massa, capitalismo, eficiência e amparo social, sensibilidade social, reduzir as desigualdades, tudo isso. Curiosamente, as Forças Armadas usam a imagem do braço forte à mão amiga. Braço forte à mão amiga, braço forte à mão... Braço forte é uma economia de mercado. É como os Estados Unidos. Eles têm uma economia de mercado forte. A mão amiga são os programas sociais. Nós demos uma demonstração do braço forte da mão amiga. Enfrentamos a pandemia, estamos enfrentando essa guerra geopolítica com o braço forte, economia crescendo, e a mão amiga, os programas sociais triplicados. Então nós vamos aprofundar o programa agora. Antes, você reduzia a dívida, se privatizasse. Só que ninguém quer privatizar, porque o horizonte político era curto. Então vamos fazer o seguinte, nos ajuda a privatizar, que nós vamos ter o braço forte e a mão amiga. Vai ajudar vocês a ganhar eleições se vocês fizerem os programas sociais mais fortes. Se vocês pegarem aquele terreno estéril, se vocês pegarem aquele recurso mal administrado, aquela estatal que era roubada e tinha os recursos desviados, vamos botar a economia para crescer, vamos desbloquear o caminho para os investimentos privados, que é o que está acontecendo em todas essas áreas, de energia elétrica, mineração, gás natural, concessões, rodovias, ferrovias, portos, crescimento, uma onda de investimentos privados vindo, e vamos fazer os investimentos públicos também. Basta transformar esse capital estéril na mão do governo num capital produtivo. Vende isso, que a gente constrói aquilo. Vende isso, que a gente transfere propriedade para os mais frágeis. Em vez de transferir só renda, vamos transferir propriedade. Está vivendo ali de Auxílio Brasil, recebendo R$600, de repente, R$8.000. O que foi isso? Venderam uma estatal. Estão devolvendo ao povo a riqueza que é do povo brasileiro, para ele comprar a casa própria dele, para ele dar a entrada na casa própria. De repente ele ainda está pagando mais R$10.000. Bom, agora venderam um estatal maior ainda.
Você finalmente adquiriu sua casa própria. Por quê? Porque estão transferindo riqueza para o povo brasileiro. É o capitalismo popular. Todos os brasileiros têm que ser proprietários, têm que ter sua propriedade. Já titulamos 400 mil famílias, 80% de quem recebe os recursos do Auxílio Brasil, 80% de chefes de família, mulheres cuidando da família, comprando propriedades. Então, nós temos que aprofundar esse programa. Eu fico por aqui. Se tiver alguma pergunta, vamos em frente, com confiança no Brasil. Obrigado. Tá aí, então, né, falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, neste discurso, trazendo, né, a nossa economia exatamente, inclusive, vai aí todas as falas do Paulo Guedes muito em linha com um levantamento que foi feito pela consultoria Austin Rating, que acabou mostrando que de janeiro a setembro deste ano, a inflação do Brasil é, sim, a quarta menor entre os países aí que fazem parte do G20, né, que representam as maiores economias do mundo. A inflação brasileira, neste período, acumula ali uma alta de 4,1%, só perde exatamente para a elevação de preços no Japão, que ficou em 2,8%, na Arábia Saudita, 2,7%, e na China, que registrou aí uma inflação de 1,9%. Entretanto, o patamar brasileiro segue aí mais baixo do que outras nações ricas, como a gente tem falado bastante aqui na BMC News. A Alemanha, a inflação acumulada é de 9 ponto percentual aí. Na Austrália, o aumento é 12,2%. Na Itália, 7,1 ponto percentual. No Reino Unido, 7,6%. Neste mesmo período, né, que nós estamos fazendo aí a comparação de janeiro a setembro. União Europeia, 8,5%. Nos Estados Unidos, 5,8%. Então, essa redução da inflação no Brasil, que a gente viu aí no discurso de Paulo Guedes, que muitas vezes é tida, né, falado aí, trazido como uma questão muito política. Agora, a consultoria aí, independente, traz essa comparação que o Brasil, sim, tem tido aí uma recuperação melhor. E isso tudo foi muito influenciado com a questão do ICMS. Redução aí do teto do ICMS para 18% na alíquota estadual, que acabou abrindo, né, ali, agindo, na verdade, sobre energia, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas acabou impactando muito no preço dos combustíveis, telecomunicações e energia elétrica. E isso acabou trazendo aí, com certeza, esse resultado, né, para a nossa inflação ser considerada entre os G20, sendo aí o Brasil a quarta, né, menor inflação de todo o bloco aí do G20. Bom, das